Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Não, na verdade é bom dia ou boa tarde, porque tá fazendo sol. Então, essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano de artes do Colégio Alfenísia Freire. Tá? A gente vai falar hoje sobre fotografia, uma parte mais inicial sobre fotografia. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais numa outra aula, falando sobre algumas técnicas, alguns instrumentos que fizeram parte da história da fotografia, né? Talvez vocês escutem um pouquinho de barulho e tal, porque tem uma molecada brincando aqui do lado de fora e tal, a janela tá aberta. Mas enfim, e algumas risadas porque tem gente em casa. Lá na página 36, a gente vai ter o seguinte. Quando a fotografia foi inventada, em meados do século XIX, muitos afirmavam que ela não passava de uma imagem impessoal realizada por uma máquina, muito inferior, portanto, a uma pintura que retratasse a mesma imagem. No entanto, não demorou muito para se disseminar a percepção de que a imagem fotográfica é, afinal, fruto de quem manipula a máquina, o que aproximou do conceito da obra artística. Claro que toda vez que você tem uma nova tecnologia, que você tem algo novo, mais informativo, que surge no decorrer do tempo, muitas pessoas vão virar o olho, vão torcer a boca e dizer assim, não, peraí, mas a gente está acostumado com uma determinada coisa e de repente surge algo completamente tecnológico, algo completamente diferente que não sei se vai dar certo isso aí não. Então, aquela galera, aqueles artistas que pintavam seus quadros, de repente vão começar a ver algo novo surgindo, vai chegar e pensar assim, pô, não vale a pena você investir nesse tipo de tecnologia, nessa coisa nova aí, porque não vai dar certo, porque simplesmente, no final das contas, vai acabar tirando nosso emprego, digamos assim. Mas aí, ao decorrer do tempo, eles foram começando a ver que pode-se até mesmo coexistir essa ideia da fotografia e da pintura. A finalidade vai ser a mesma, no final das contas, que vai ser a questão da percepção da imagem, da criação de uma imagem, da criação da fotografia em si, da retratação de uma imagem, de um objeto, de uma pessoa e tudo. Então, no final das contas, todos vão ter o espaço, vão ter lugar para serem considerados como obras artísticas, por que não? E aí, aqui diz que a fotografia ela só foi possível graças à descoberta de substâncias fotossensíveis. E aí a gente vai falar ao decorrer dessa aula, né, a respeito disso, para que vocês tenham uma ideia melhor sobre do que se trata exatamente esse tipo de substância e de que forma essas substâncias fotossensíveis elas vão gerar a imagem que no final a gente vai ter através do que a gente conhece hoje do papel fotográfico, mas que naquela época, inicialmente, eram feitas em placas metálicas. Então, descoberta de substâncias fotossensíveis, isto é, substâncias sensíveis à luz. Foto é a ideia de luz, que assim é a ideia de luz, então vai ser através da sensibilidade à luz. No início do século XIX, cientistas perceberam que alguns tecidos desbotavam, se deixados por muito tempo sob a luz do sol, que algumas substâncias, como a prata, escureciam quando expostas a grande quantidade de luz. Então, os materiais fotossensíveis foram associados ao uso de um engenho que os artistas já utilizavam há muito tempo, a câmera escura. E aí a gente vai entrar numa questão de que forma que surgem essas câmaras escuras, é diferente. O termo câmera vai ser aquele objeto em si, a câmera fotográfica, aquele que no início vai surgir, claro, gigantesco, mas no decorrer do tempo vai se diminuindo em tamanho. Hoje em dia você tem câmeras que são assim, bem pequenas, que conseguem mesmo assim ter uma qualidade para poder tirar a fotografia, né? Assim como as câmeras de celulares, que hoje em dia são cada vez mais modernas, cada vez
mais tecnologias e se aproximam muito aquelas câmeras que a gente costuma ver na mão dos grandes profissionais da fotografia, né? Mas aí a gente tem o seguinte, quem é que inventou? De onde é que surgiu essa ideia da câmara escura? Ela não se sabe exatamente quem foi o inventor dela, de que forma que ela surgiu. Sabe-se que desde o período do Renascimento, através de registros históricos, desde o período do Renascimento, lá na Idade Média ainda, 1400, 1500, 1600, tal, já se falava sobre a existência dessas câmaras. Então, já se utilizava o princípio dessa câmara escura. Só que aí, se a gente sabe que o próprio período renascentista ele é baseado no período clássico grego, significa que a gente já consegue levar isso para uma origem ainda anterior, né? Se o período renascentista é lá na Idade Média, a Grécia clássica, a Grécia antiga vai remontar a períodos muito mais anteriores a isso, períodos mais remotos a isso. E não somente na Grécia Antiga, como vamos ter alguns registros de que chineses, árabes, assírios e babilônios, eles já se utilizavam dessa técnica da câmara escura para a produção de imagens. Ainda não vai ser, claro, a questão da fotografia em si, mas as imagens, a forma de obtenção de imagens, de visualização das imagens, a gente já consegue encontrar com esses povos em períodos bem anteriores, né? Naquela época, essas câmeras escuras elas não se limitavam somente às pequenas caixas, como a gente vai ver em algumas imagens que eu vou colocar por aí. Não se limitava somente a essas pequenas caixas, mas eram salas inteiras que traziam esse conceito do que é uma câmara escura. Aí, voltando no livro, a gente tem lá: trata-se de uma caixa revestida ou pintada de preto por dentro, com um pequeno orifício por meio do qual a luz de um objeto luminoso ou iluminado entra e projeta na parede oposta. A imagem desse objeto aparece invertida de forma bidimensional e realista. O que é bidimensional? São duas dimensões. A gente conhece bem hoje os filmes em 3D, 4D. São várias dimensões diferentes que dão a ideia de como se estivesse saltando a tela. Então a imagem bidimensional é aquela imagem simplesmente que está sendo projetada na parede de uma forma que ela vai estar achatada. Vai ser uma imagem realista, sim, mas é uma imagem que ela não vai se projetar para além daquela parede, para além daquele local onde está sendo colocado, onde está sendo exposto. Os artistas eles usavam as projeções de imagens feitas com a câmera escura como base para a execução de desenhos e pinturas desde o tempo da Grécia Antiga, como a gente já tinha falado. E aí você tem lá alguns tratados renascentistas, que são tratados renascentistas exatamente. A gente vai ter diversos livros, diversos textos, artigos, desde lá do período do Renascimento, que vão retratar sobre o uso dessas câmaras escuras. Falavam sobre ilustrações que mostravam esse uso, juntamente com vários questionamentos que vão ser feitos a partir disso, né? O que se sabe é que a noção de perspectiva vai surgir muito tempo depois, sobre tamanhos, sobre cores, sobre profundidade, a ideia de tridimensionalidade vai surgir bem depois. E além disso, a ideia de que o uso de materiais fotossensíveis, são esses materiais sensíveis à luz, eles só vão surgir, os primeiros estudos mais aprofundados vão surgir somente a partir lá do século XIX. Então, ainda que se utilizasse a câmera escura já no período renascentista, não tinha uma noção exatamente de como você poderia pegar uma imagem que era projetada ali, colocar no papel, colocar numa chapa metálica, colocar em algum lugar, como uma forma de reproduzir aquela imagem. Então,
era mais um meio de você ver determinada imagem sendo projetada na parede e a partir dali, daquilo que está sendo visto, você chegar e usar como modelo para poder pintar o que você quer num quadro, um cavalete bonitinho lá, com os pincéis, as tintas e tal. Normal. Aí a gente vai ter essa noção de fotossensibilidade de que forma? Primeiro é bom saber que toda matéria é fotossensível. Como assim? Qualquer coisa que seja exposta à luz, ela vai ganhar contornos diferentes, vai ganhar uma coloração diferente. Se eu colocar aqui minha mão exposta à luz, ela vai ter uma cor completamente diferente. Se eu colocar desse lado aqui, que a luz ela não incide com tanta força, né? Então, olha a diferença, como já vai ficar. E até esse meio termo que vai ganhando à medida que ele vai se afastando da luz. Então, toda matéria acaba sendo fotossensível. Toda matéria vai sofrer influência da luz de algum modo. Um tecido que se exponha durante determinado tempo à luz, ele vai acabar desbotando com o tempo. Então, para vocês que lavam roupa, colocam estendida assim no varal, não deixe passar 3 dias lá não, porque senão quando for tirar vai pegar já com o tecido um pouco queimado, né? Aí a mãe lá para porrada em vocês. Assim como a tinta na parede, ela com o tempo também vai acabar perdendo sua cor. Por que é que a gente de tempos em tempos tem que voltar e pintar a parede, além de vocês meterem a mão na parede? Porque à medida que ela fica sendo exposta à luz, essa tinta ela vai desgastando, ela vai começando a queimar. Então há necessidade de você simplesmente chegar e voltar a pintar de tempos em tempos. Isso pode durar, essa fotossensibilidade pode fazer com que essa exposição possa alterar uma cor, possa alterar a cor de determinado objeto. Pode demorar milhares de anos ou pode demorar simplesmente alguns segundos. É como, por exemplo, a gente tem aquelas fotografias que são instantâneas, né? Você tirou a foto e aí na hora mesmo a máquina já imprime a foto. Isso graças a alguns componentes dentro do equipamento, mas também a forma que se expõe à luz. Então, você pode ter, durante milhares de anos, essa alteração das cores, essa projeção das cores em um determinado objeto, então, apenas alguns segundos depois. Só que aí, para que você possa reproduzir uma imagem a partir dessa exposição à luz, você vai precisar saber exatamente que tipo de material que deve ser utilizado, né? E aí a gente vai entrar numa segunda parte, que é quando você vai ter o surgimento principalmente, pelo menos nessa fase inicial, dos sais de prata. Sais de prata. Você vê assim, professor de química, de biologia, pergunta como é que funciona, tudo e tal. É isso. Esses sais de prata eles vão sofrer uma modificação com a ação da luz. Elas vão enegrecer, vão escurecer à medida que recebem luz. E aí você tem a ideia de que, mas essa ideia, essa noção já existia desde lá do século XVI. Mas por que a fotografia em si, ela só vai surgir muitos anos depois? Só vai surgir exatamente a primeira fotografia que se tem conhecimento da história, ela surge apenas no século XIX, lá por volta de 1826, 1827, o primeiro registro fotográfico da história através de um francês chamado Joseph Nicéphore Niepce. Vai surgir somente em 1826, 1827, através de uma série de experimentos que ele faz e que vai ser graças
a diversas experiências que ele tem para poder encontrar aquele resultado final. De que modo que isso ocorre? As imagens que eram obtidas naquele período inicial, lá no século XVI, elas, ainda que fossem se utilizando desses sais de prata, não se costumava ficar por muito tempo da forma que se gostaria, digamos assim. Por quê? Você tinha um registro disso, de que forma que isso ocorria. Essas imagens que eram obtidas eram a partir de papéis que eram embebidos em soluções de sais de prata através do contato. Como é que isso funcionava? O que é um papel embebido? É você simplesmente pegar o papel e, digamos assim, você tem lá uma vasilha com sais de prata, uma solução líquida, né? Que aí você pega o pincel, passa naquele papel e aí através daquilo você consegue obter uma determinada imagem à medida que você coloca esse papel embebido com essa solução em cima de um determinado objeto. E aí é o que a gente chama de imagem de contato. Talvez vocês conversando com os pais de vocês, com os avós de vocês, vocês consigam conhecer um pouquinho disso, mas não com sais de prata, mas sim com o que a gente chamava de papel carbono. Eu mesmo utilizei muito na minha infância e adolescência o papel carbono, em que você, eu vou deixar a imagem aparecer aqui, o papel carbono, que funcionava o quê? Você era também uma imagem através do contato. Você colocava em cima de um determinado objeto, um determinado papel, e você meio que decalcava em cima. Fazia um desenho em cima, e quando tirava esse papel, o papel que estava embaixo, a folha lá em branco, ela aparecia desenhada. A diferença é que, claro, aí é através do que você vai riscando, mas lá nos séculos, entre o século XVI e o século XIX, início do século XIX pelo menos, se utilizava isso através do contato com a imagem. Você colocava esse papel com a solução de sais de prata sobre um determinado objeto e ele simplesmente ia ganhando aqueles contornos, formava o objeto em si, ou formava uma silhueta referente ao objeto. Claro que você vai ter que levar em consideração que a forma do objeto pode influenciar bastante nisso. Só que aí você tem também um porém. Essa imagem ela acabava sendo instável. Como assim? Como é que uma imagem ela pode ser instável? Simplesmente porque os sais de prata eles continuam agindo no papel, né? Esse papel ele continua com uma determinada sensibilidade. Então, se você colocou lá, ele conseguiu projetar a imagem naquele papel, só que para você ver o que é que está naquele papel, ele continua sendo exposto à luz. Pode não ser com a luz com a mesma intensidade, mas continua sendo exposto à luz. E a partir do momento que essa exposição ela é contínua e os sais de prata eles têm a tendência ao escurecimento, esse papel ele vai continuar escurecendo à medida do tempo, à medida que ele está sendo exposto. Afinal de contas, vocês não vão conseguir olhar para uma determinada imagem no escuro, né? Impossível. A não ser que você seja, não sei, noturno, morcego. Não, morcego não enxerga no escuro. Enfim, vocês estão entendendo. Então, precisou criar uma nova técnica a partir daí para ver a possibilidade desse papel ele não continuar, mesmo que receba a luz, ele não continuar se deteriorando, não continuar escurecendo por conta desses sais de prata. E aí é que surge o Nicéphone Niépce. De que modo? Niépce, ele vai utilizar uma placa metálica, que ele vai banhar essa placa metálica com um betume, que é um material que
ele tem um solvente à base de óleo de lavanda. Aquela lavanda cheirosinha que a gente usa depois do banho para dormir assim relaxado. Pronto. Não era exatamente isso não, mas o óleo de lavanda, ele servia como, só que misturado com outros produtos químicos, claro, ele formava um solvente que era colocado nessa placa de metal, que também era banhada com os sais de prata. Tá? Então ficava o betume, a base desse óleo de lavanda, como um solvente, mais os sais de prata, mais outros produtos químicos, que eram, através das experiências que foram tentadas, se conseguiu chegar. E à medida que essa placa ela ia recebendo luz, ela vai imprimindo, como se estivesse imprimindo a imagem na própria placa através do reflexo. E aí, à medida que ele ia recebendo essa iluminação, que ia pegando esse reflexo, o óleo ele começava a secar. E quando ia secando, ele impedia que a continuidade dessa exposição à luz fizesse com que a prata ainda escurecesse mais. Deu para entender? Então, mesmo que a placa continuasse recebendo luz, como os sais de prata, eles tinham esse solvente, esse óleo de lavanda por cima, mesmo que ele recebesse luz, ele não escurecia além do que já tinha escurecido durante esse período que o solvente ia secando, que esse óleo ia secando. Isso fez com que a imagem ela conseguisse ficar fixa. Então, mesmo que recebesse mais luz, a imagem continuaria ali da mesma forma. Só que assim, claro, tudo tem um preço. E o preço foi essa exposição ter sido durante em torno de 8 horas. Há quem fale que essa imagem, para poder conseguir essa imagem, fosse até mais do que 12 horas de exposição. Agora sim, explicando como é que o Nicéforo fez isso. Da própria janela da casa dele, ele colocou essa placa na frente da janela da casa, e o reflexo que pegava era o reflexo simplesmente do que estava do lado de fora da janela, da vizinhança dele, ali do lado de fora. E esse reflexo que surgia na placa de metal, que era do que vinha do lado de fora, foi a primeira imagem que se conseguiu projetar de forma fixa. Então, da janela da casa dele, lá, telhado da vizinhança, a rua mais ao fundo, como essa imagem aqui desceu. Vai ser a primeira fotografia da história, essa do Nicéforo Niepce. Então, ao final disso tudo, essa técnica ela ficou conhecida por heliografia. Helio, que significa sol, o que é um heliocêntrico, é o sol no centro de tudo, né? Então, heliografia helio vem de sol, grafia de escrita, então é como se fosse uma escrita do sol, uma escrita a partir do sol, uma construção de determinada imagem, uma construção de uma ideia vinda a partir do que o sol produzia. Então, por isso que é heliografia. E aí você tem mais coisas adiante, ainda na página 36. Vários pesquisadores desenvolveram métodos para fixar a imagem por meio de processos químicos, como esse caso de Niepce, que em 1826 conseguiu obter uma imagem que, embora sem tanta nitidez, mostrava uma cena da cidade de Paris, da janela da casa dele. E aí depois vocês vão ter vários outros artistas
que vão desenvolvendo, a partir dessa técnica no Niepce, vão desenvolvendo outros instrumentos, vão desenvolvendo outras técnicas, outros métodos para poder alcançar essa ideia da fotografia. Então, é o caso do Louis-Jacques Daguerre, que ele vai criar o daguerreótipo, que em 1839 registrou um invento capaz de produzir imagens sobre uma chapa de metal sensibilizada com uma camada de prata, que ele batizou de daguerreótipo. Isso aí vai ser na próxima aula, a gente vai tratar desses mais especificamente também. O caso do daguerreótipo, que é o caso do fotografia e outros também. Hercule Florence, francês que vivia em Campinas, no Brasil, olha só, desenvolveu isoladamente em 1833, então foi até um pouco antes do Daguerre. Foi num período mais ou menos de transição entre os conhecimentos que vinham do Niepce e conhecimento que foi adquirido a partir do Daguerre. O Florence ele conseguiu aqui no Brasil um processo de gravação também a partir da luz, batizando de fotografia, com o nome que já vem bem próximo do que a gente conhece como fotografia de hoje. E aí a invenção do papel fotográfico permitiu a realização de várias cópias de uma única imagem, se deve ao inglês Fox Talbot. Mas aí a gente já vai entrar nessas novas técnicas, nesses outros métodos, a partir da próxima aula. Beleza? É isso. Tchau.